sou a Vitória Rodrigues e você tá assistindo a Não Rima? Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre machismo e eu fiquei muito deprimida com isso porque eu passei a ver machismo em tudo, em todos os lugares, em todos os detalhes, e eu comecei a sentir todo o peso de todo o machismo do mundo, da história do mundo sobre mim. Tá, eu sou sensível, mas vocês deveriam começar a pensar sobre isso, coleguinhas de espécie. Eu vou fazer uma comparação aqui pra ver se vocês entendem pelo menos a minha chateação. Se você não for, tenta imaginar que você é ateu, ou budista, ou hindu, ou muçulmano, ou satânico, ou sei lá. Tenta imaginar que você não é um cristão e vive no Brasil, ok? Você vê todo dia as pessoas falando sobre o cristianismo o tempo todo. E, como você não faz parte, você acaba prestando mais atenção, porque você se ofende mais com mais facilidade, com os comentários desse bombardeamento de cristianismo na sua cara o tempo todo. Você não fala nada porque você é minoria, então ficar calado é o melhor que você pode fazer sempre. Não importa o quanto você discorde disso tudo. Mas não tem como você ignorar, você fica pensando naquilo, no quanto você acha que as pessoas estão erradas, e elas simplesmente não conseguem entender. E você fica, no mínimo, chateado e angustiado com aquilo tudo. Feminismo é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que deve ser a mesma coisa para qualquer tipo de minoria. Ok, voltando ao assunto, eu fiquei mal mesmo. Daí eu pensei, cara, eu preciso de exemplos melhores. Então fui procurar por exemplos femininos na história. E eu achei. Isso me deprimiu um pouco mais. Tô tipo Holden Caulfield, né? Porque a maioria dessas mulheres não tiveram reconhecimento pelo que fizeram. E, muitas vezes, os créditos foram dados a homens. Mas eu vou dar o devido reconhecimento a elas. Então aqui vai uma lista de 5 exemplos femininos na história do mundo. 1. Artemísia. Ninguém sabe como ela era, só se sabe que ela viveu no século 5 a.C. Artemísia era sucessora de seu marido no governo de Halicarnasso, já que seu filho mais velho ainda era muito jovem. Ela se juntou na expedição de Xerxes contra a Grécia, cedendo 5 navios de sua frota. Aliás, ela é uma personagem do filme 300. Ela se destacou porque não pensava só em guerra, ela era sábia. Quando Xerxes reuniu os comandantes e pediu um conselho de guerra, todo mundo disse para ele continuar com a batalha naval, menos Artemísia, alegando que os navios gregos eram muito mais poderosos que os deles. Xerxes decidiu seguir o conselho da maioria. E o que aconteceu? Ele perdeu a batalha. Mas Artemísia conseguiu salvar pelo menos a maioria dos homens da frota dela. Quando Xerxes reuniu os comandantes novamente, todos o incentivaram a continuar com a guerra. E, de novo, Artemísia disse o contrário. Dessa vez, ele seguiu o conselho dela e, adivinha, ela estava certa mais uma vez. 2. Maria Leopoldina, Josefa Carolina Francisca, Fernanda Beatriz de Habsburgo Lorena. Esse nome todo é uma pessoa só, tá, gente? Ela nasceu em 22 de janeiro de 1797 e era princesa da Áustria. Casou-se com Dom Pedro e veio ao Brasil. Ela estava muito empolgada com isso porque ela gostava muito do Dom Pedro e também de estudar a natureza exótica do Brasil. Ela foi a primeira mulher no Brasil a vestir calças e andar a cavalo com uma perna de um lado e a outra do outro. Geralmente as mulheres naquela época sentavam de lado para andar a cavalo. Mas ela fez muito mais que isso. Ela proclamou a independência do Brasil 5 dias antes do Dom Pedro. Ele estava de boa viajando para São Paulo, então ela ficou no comando por um tempo. Foi quando chegaram ordens de Portugal exigindo que eles fossem a Portugal imediatamente. A Leopoldina, indignada, então convocou uma sessão extraordinária do Conselho do Estado e, apoiada pelos ministros, assinou a independência do Brasil. Só depois que ela mandou um mensageiro em busca de Dom Pedro para deixá-lo a parte do que estava acontecendo, além de uma carta pessoal, convencendo-o a tomar alguma atitude. Enquanto o heróico Dom Pedro estava em seu glorioso momento de diarreia atrás de uma moita, o mensageiro chegou, o interrompeu e o fez ler a carta. Dom Pedro então levantou sua majestosa espada e gritou: "Independência ou morte!" Que palavras vazias. Depois ele montou em sua mula e logo foi proclamado o imperador Dom Pedro I. E Leopoldina morreu de depressão, porque seu marido a traía muito e ela era muito humilhada por isso. Entendeu minha depressão? 3. Martha Knight. Eu não consegui achar muita coisa sobre ela, mas o que eu achei foi muito interessante. Em 1870, Martha inventou uma máquina que fazia sacolas de papel com fundo plano. Só que veio um cara tentando patentear a ideia dela, alegando que uma mulher não poderia ter conhecimento de mecânica necessário para inventar uma máquina tão complexa. Mas ela não deixou barato e se tornou a primeira mulher dos Estados Unidos a enfrentar e vencer um processo judicial contra um homem. Desde então, ela não parou de inventar e de patentear outras máquinas. 4. Maria Spelternia. Eu achei ela muito interessante. 5 segundos para você tentar adivinhar o que ela fez. Ela foi a primeira e única mulher a atravessar as cataratas do Niágara sobre uma corda bamba. E ela fez isso 3 vezes.
e uma delas ela estava vendada. 5. Alexandra David Neal. Alexandra era francesa, escritora espiritualista, budista, anarquista, reformadora religiosa e exploradora. Ela foi a primeira europeia a viajar para a cidade proibida de Lhasa, no Tibete, em 1924. Aos 18 anos, ela já tinha viajado sozinha para a Inglaterra, Espanha e Suíça. Aos 22 anos, foi para a Índia e só voltou à França quando o dinheiro acabou. Depois ela se casou e, em 1911, voltou para a Índia e foi estudar o budismo. Ela se encontrou com o 13º Dalai Lama 2 vezes. Ela também passou 2 anos morando numa caverna, onde aprofundou seus estudos sobre budismo e espiritualismo. Alexandra viajou muito durante sua vida, teve muitas aventuras. Sua viagem foi um acampamento num lago nos Alpes, a 2.240 metros acima do nível do mar. Era início de inverno e ela já tinha 82 anos. Ela sobreviveu a essa viagem, mas morreu aos 100 anos, 18 dias depois de seu último aniversário. Welcome to the madhouse. One simply has to maximize your appeal, make you look and sound like the leader that you could be. You're calling Mr. Thatcher? Dennis! Yes, I want authority, I want conviction. Dennis! Yes, No. you look magnificent. I've decided to run. Are you saying you want to be Prime Minister? This is my duty. Where there is discord, may we bring harmony. Gentlemen, shall we join the ladies? É isso aí, galera. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar no Facebook, no Tumblr e no Twitter. Se inscreva no meu canal aqui embaixo e me siga no Tumblr, nãorima.tumblr.com e no Twitter, @vitoriacsr. Eu vou deixar os links dos meus 2 últimos vídeos aqui no finalzinho. Beijos e tchau!